A pesquisa. A pesquisa feita para este livro é a mais abrangente que já foi realizada sobre quem são os ricos na América e como ficaram ricos. Boa parte dessa pesquisa foi desenvolvida a partir do levantamento mais recente que fizemos, o qual, por sua vez, desenvolveu a partir de estudos que estamos realizando há 20 anos. Esses estudos incluíram entrevistas pessoais e de grupo com mais de 500 milionários e levantamentos feitos com mais de 11 mil pessoas com alto patrimônio líquido ou alta renda. Mais de 1.000 pessoas responderam a nossas últimas pesquisas, que foi realizada em maio de 95 até janeiro de 96. Ali, nós perguntávamos a cada pesquisado sobre suas atitudes e comportamentos em relação a uma ampla variedade de temas relacionados com a riqueza. Cada participante do nosso estudo respondeu 249 perguntas. Essas tratavam de tópicos que iam desde o planejamento do orçamento doméstico, a ausência desse planejamento, até os temores e preocupações financeiras, desde métodos de barganhar na compra de um automóvel até que tipo de presentes financeiros ou atos de generosidade que os ricos dão aos seus filhos adultos. Várias seções desse questionário pediam que a pessoa indicasse o máximo que já gastou por um veículo, um relógio, um terno, um par de sapatos, férias e assim por diante. Esse estudo foi o mais ambicioso e o mais completo que já realizamos. Nenhum outro se concentrou nos fatores-chave que explicam como as pessoas conseguem enriquecer em uma só geração. Tampouco já revelou por que tantas pessoas, mesmo a maioria das que têm uma alta renda, nunca acumularam nem sequer uma modesta riqueza. Além do nosso levantamento, ganhamos uma boa compreensão sobre os milionários que moram ao lado, a partir de outras pesquisas. Passamos centenas de horas realizando e analisando entrevistas em profundidade, com milionários do tipo self-made man, os que venceram por seus próprios meios. Entrevistamos também muitos de seus conselheiros, tais como contadores e outros profissionais. Estes especialistas foram de grande ajuda na nossa exploração dos temas relativos à acumulação de riqueza. E o que descobrimos em toda a nossa pesquisa? Principalmente que construir riqueza exige disciplina, sacrifício e muito trabalho. Você realmente quer se tornar financeiramente independente? Você e sua família estão dispostos a reorientar o seu estilo de vida para alcançar esse objetivo? É provável que muitos não estejam. Porém, se você estiver disposto a fazer as necessárias mudanças em termos de tempo, energia e hábitos de consumo, você pode começar a acumular riqueza e alcançar a independência financeira. Este livro o iniciará nessa jornada. Conheça o milionário que mora ao lado. Mas essa gente não pode ser milionária. Eles não parecem milionários, não se vestem como milionários, não comem como milionários, não agem como milionários, nem sequer têm nome de milionários. Onde estão os milionários que parecem milionários? A pessoa que disse isso foi o vice-presidente de um departamento de administração fiduciária. Ele fez esse comentário depois de uma entrevista de grupo e de um jantar que oferecemos para 10 milionários de primeira geração. Suas opiniões sobre milionários são compartilhadas pela maior parte das pessoas que não são ricas. Elas pensam que os milionários possuem roupas caras, relógios de luxo e outros artigos que dão status. Nós descobrimos, porém, que as coisas não são assim. Na verdade, esse gerente de crédito gasta significativamente mais pelos seus ternos do que um milionário típico. Ele usa um relógio de $5.000. Sabemos pelas nossas pesquisas que a maioria dos milionários nunca gastou nem sequer um décimo de 5.000 por um relógio. Esse nosso amigo também dirige um carro importado de luxo, do modelo mais recente. A maioria dos milionários não tem o carro do ano, só uma minoria tem um veículo importado. E só uma minoria, ainda menor, dirige carros importados de luxo. Além disso, nosso amigo possui carros em leasing, enquanto que apenas uma pequena minoria dos milionários tem carros em leasing. Mas pergunte a um americano quem se parece um milionário. Seria esse nosso amigo, o gerente de contas fiduciárias ou um dos entrevistados? Apostamos que a maioria das pessoas escolheria o gerente, mas as aparências enganam.
Esse conceito é bem expresso pelos texanos ricos e espertos, que se referem às pessoas desse tipo como quanto maior o chapéu, menos gado. Ouvimos essa expressão de um texano de 35 anos. Ele era proprietário de uma firma bem-sucedida de retífica de motores a diesel. Entretanto, ele tinha um carro de 10 anos de idade e usava calça jeans e jaqueta de couro. Morava numa casa modesta, num bairro de classe média baixa. Seus vizinhos eram empregados do correio, bombeiros ou mecânicos. Depois de nos comprovar seu sucesso financeiro com números reais, esse texano nos disse: "Minha firma não tem uma aparência bonita. Eu não represento esse papel. Quando meus sócios ingleses me conheceram, acharam que eu era um chofer de caminhão. Eles correram os olhos por todo o meu escritório e olharam para todo mundo, menos para mim. Daí o principal do grupo disse: esquecemos que estamos no Texas. Eu realmente não uso chapéu grande, mas tenho muito gado." Retrato de um milionário. Quem é o protótipo de milionário americano? O que ele contaria a você? Sou um homem de 57 anos, casado, com 3 filhos. Cerca de 70% de nós, milionários, ganhamos 80% ou mais da renda familiar. Cerca de 1 em cada 5 de nós está aposentado. Cerca de 2/3 dos que estão trabalhando são donos de seu próprio negócio. É interessante notar que os donos de empresas são menos de 20% dos trabalhadores da América, mas constituem 2/3 dos milionários. 3 de cada 4 de nós que têm seu próprio negócio se consideram empresários. A maioria dos outros são profissionais liberais e independentes, como médicos e contadores. Muitos tipos de negócio em que estamos envolvidos poderiam ser classificados como normais ou mesmo tediosos. Somos leiloeiros, donos de empresas de solda, produtores de arroz, proprietários de estacionamentos de trailers, donos de firmas dedetizadoras, comerciantes de selos e moedas, donos de firmas de asfaltamento. Cerca da metade das nossas esposas não trabalha fora de casa. Entre as que trabalham, a ocupação número 1 é professora. A renda total anual realizada, tributável, da nossa família é de $131 mil, mediana ou percentile 50, enquanto que nossa renda média é de 247 mil. Note que aqueles de nós que têm uma renda na faixa de 500 mil até 999 mil dólares, que são 8%, e na categoria de 1 milhão ou mais, que estão em torno de 5%, empurram a média para cima. Nossa família tem um patrimônio líquido médio de 3,7 milhões. Naturalmente, alguns colegas nossos acumulam muito mais. Quase 6% têm um patrimônio de mais de 10 milhões. Aqui também, essas pessoas levantam a nossa média. O domicílio milionário típico, mediano ou percentile 50, tem um patrimônio líquido de 1,6 milhão. Em média, a nossa renda total anual realizada constitui menos de 7% de nossa riqueza. Em outras palavras, nós vivemos com menos de 7% da nossa riqueza. A maioria de nós, 97%, é proprietária da sua própria casa. Moramos em casas atualmente avaliadas em média de 320 mil. Cerca de metade de nós mora na mesma casa há mais de 20 anos. Assim, já nos beneficiamos de um aumento significativo no valor de nossas moradias. A maioria de nós nunca se sentiu em desvantagem porque nunca recebeu nenhuma herança. Cerca de 80% de nós somos afluentes de primeira geração. Vivemos bem abaixo dos nossos meios, usamos ternos nada caros e temos carros americanos. Só uma minoria de nós tem um carro do ano. Apenas uma minoria tem veículos em leasing. A maioria das nossas esposas faz planejamento e orçamento meticuloso. Na verdade, apenas 18% de nós discordam da afirmação "a caridade começa em casa". A maior parte de nós vai lhes dizer que a esposa é muito mais conservadora com o dinheiro do que o próprio marido. Temos um fundo do tipo que tudo vá para o inferno. Em outras palavras, nós acumulamos uma riqueza suficiente para viver sem trabalhar por 10 anos ou mais. Assim, aqueles de nós que têm um patrimônio líquido de 1,6 milhão poderiam viver confortavelmente por mais de 12 anos. Na verdade, poderíamos viver mais do que isso, já que economizamos pelo menos 15% da nossa renda total.
Temos mais de 6 vezes e meia o nível de renda de nossos vizinhos que não são milionários. Porém, no nosso bairro, esses não milionários são 3 para 1 em relação a nós. Será que eles decidiram trocar a riqueza pela aquisição de posses materiais que conferem um alto status? Como grupo, somos bastante instruídos. Apenas 1 em 5 não se formou na universidade. Muitos de nós têm um diploma de pós-graduação. 18% têm diploma de mestrado, 8% diploma de direito e 6% em medicina, e 6% são PhDs. Apenas 17% de nós ou de nossas esposas frequentaram uma escola primária ou secundária particular. Porém, 55% de nossos filhos estão atualmente ou já estiveram em escolas particulares. Como grupo, acreditamos que a educação é extremamente importante para nós mesmos, para nossos filhos e nossos netos. Gastamos altas quantias na educação dos nossos descendentes. Cerca de 2/3 de nós trabalham entre 45 e 55 horas todas as semanas. Somos investidores meticulosos e cuidadosos. Em média, investimos todos os anos quase 20% da renda realizada da nossa família. A maioria de nós investe pelo menos 15%. Além disso, 79% de nós tem pelo menos uma conta com uma corretora de ações. Porém, nós mesmos tomamos nossas decisões de investimento. Temos 20% da nossa riqueza familiar investida em ações negociadas na bolsa e fundos mútuos. Mas raramente vendemos nossos investimentos. Temos ainda mais em nossos planos de pensão. Em média, 21% da nossa riqueza familiar está aplicada nos nossos negócios particulares. Como grupo, sentimos que as nossas filhas estão em desvantagem financeira em comparação com os nossos filhos. Parece que os homens ganham muito mais dinheiro, mesmo estando dentro das mesmas categorias ocupacionais. É por isso que a maioria de nós não hesita em dividir uma grande parte da nossa riqueza com nossas filhas. Já os nossos filhos homens, em geral, têm as cartas do baralho econômicos dispostos a seu favor. Eles não devem precisar de subsídios dos pais. Qual seria a ocupação ideal para nossos filhos e filhas? Há cerca de 3,5% de lares milionários como o nosso. Nossos números estão crescendo muito mais depressa do que a população em geral. Nossos filhos deveriam pensar em oferecer às pessoas afluentes serviços de valor. De modo geral, nossos consultores financeiros de mais confiança são os nossos contadores. Nossos advogados também são importantes. Assim, nós recomendamos contabilidade e advocacia para os nossos filhos. Consultores de impostos e especialistas em planejamento de fundos também estão em grande demanda nos próximos 15 anos. Sou pão duro mesmo. Esta é uma das principais razões pelas quais preenchi um longo questionário. Ora, por que eu haveria de gastar 2 ou 3 horas do meu tempo respondendo uma entrevista pessoal desses autores? É porque eles me pagam de 100 a 200 dólares, ou até mesmo 250 dólares. Ah, é verdade que eles me fizeram outra oferta, doar esse dinheiro em meu nome para a minha instituição de caridade predileta. Mas eu lhes respondi, minha instituição de caridade predileta sou eu. A definição de rico. Peça ao americano médio que defina o termo rico. A maioria daria a mesma definição que se encontra nos dicionários. Para eles, rica é a pessoa que tem uma abundância de posses materiais. Nós definimos a riqueza de outra maneira. Nós definimos rico, afluente ou abastado em termos de posses materiais. Muitas pessoas que exibem um estilo de vida de alto consumo não têm nenhum investimento, ou têm muito pouco. Eles também não têm bens que se valorizem ou que gerem renda, nem ações bônus em empresas particulares, participação em empresas de petróleo ou de gás, nem terras plantadas com madeira. Inversamente, as pessoas que nós definimos como ricas têm muito mais prazer em possuir uma quantidade substancial de bens valorizáveis do que em ostentar um estilo de vida de alto consumo. A definição nominal de riqueza. Uma maneira que temos para determinar se alguém é rico ou não baseia-se no patrimônio líquido. O patrimônio líquido é definido como o valor atual dos ativos menos os passivos. Exclui-se esse princípio nas contas fiduciárias. Nesse livro, nós definimos que o limiar da riqueza significa ter um patrimônio líquido de 1 milhão ou mais.
Baseando-se nessa definição, apenas 3,5 milhões dos 100 milhões de lares na América são considerados ricos. Cerca de 95% dos milionários da América têm um patrimônio líquido entre 1 milhão e 10 milhões. Grande parte da discussão deste livro se concentra nesses segmentos da população. E por que focalizar este grupo? Porque este nível de riqueza pode ser atingido no decurso de apenas uma geração. Pode ser atingido por muitos americanos. Qual deve ser a sua riqueza? Outra maneira de definir se uma pessoa, um domicílio ou uma família é rica baseia-se na expectativa de patrimônio líquido da pessoa. A renda e a idade são fortes determinadores do quanto ela deveria ter. Em outras palavras, quanto mais alta a renda, mais alto se espera que seja o patrimônio líquido, assumindo que a pessoa esteja trabalhando e não aposentada. Da mesma forma, se uma pessoa vem gerando renda há mais tempo, é mais provável que ela tenha acumulado mais riqueza. Assim, as pessoas de renda mais alta e que são mais velhas devem ter acumulado mais riqueza do que os geradores de baixa renda, que são mais jovens. Para a maioria das pessoas na América com uma renda anual realizada de 50 mil ou mais, e para a maioria das pessoas com idade entre 25 e 65 anos, há um nível esperado correspondente de riqueza. Os que estão significativamente acima desse nível são considerados ricos em relação aos outros do seu grupo de renda/idade. Você pode perguntar, como pode alguém ser considerado rico se, por exemplo, tem um patrimônio de apenas 460 mil dólares? Afinal, ele não é milionário. Charles Bobbins é um bombeiro de 41 anos. Sua esposa é secretária. O casal tem uma renda anual combinada de 55 mil. De acordo com os dados da nossa pesquisa, o Sr. Bobbins deveria ter um patrimônio líquido de aproximadamente 225 mil dólares. Mas ele tem muito mais do que outras pessoas na sua categoria de renda versus idade. O Sr. e Sra. Bobbins conseguiram acumular um patrimônio líquido acima da média. Portanto, vê-se que eles sabem como viver com uma renda de bombeiro e de secretária e, mesmo assim, economizar e investir uma boa parte. Provavelmente, os dois têm um estilo de vida de baixo consumo. E em vista desse estilo de vida, o Sr. Bobbins seria capaz de sustentar a si mesmo e a sua família durante 10 anos sem trabalhar. Dentro da sua categoria de renda e de idade, os Bobbins são ricos. Os Bobbins são muito diferentes do Dr. John J. Aston, um médico de 56 anos, com uma renda anual de aproximadamente 560 mil dólares. Qual é o patrimônio do Dr. Aston? Será que ele é rico? Segundo uma das definições, sim, uma vez que seu patrimônio líquido é de 1,1 milhão. Mas ele não é rico, de acordo com a nossa definição. Em vista da sua idade e da sua renda, ele deveria possuir mais de 3 milhões. Com seu estilo de vida de alto consumo, por quanto tempo você acha que o Dr. Aston poderia sustentar a si mesmo e sua família se parasse de trabalhar? Talvez durante 2 anos, ou no máximo 3. Como determinar se você é rico? Qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja a sua renda, quanto você deveria ter agora mesmo? A partir de anos de pesquisas com muitas pessoas de alta renda e alto patrimônio líquido, nós desenvolvemos várias equações de riquezas baseadas em múltiplas variáveis. Uma regra simples, porém, é mais do que adequada para computar o patrimônio líquido que se espera de alguém. Multiplique a sua idade pela sua renda familiar anual realizada, antes dos impostos, provinda de todas as fontes exceto herança. Divida por 10. Isso menos qualquer riqueza herdada deveria ser o valor do seu patrimônio líquido. Por exemplo, se o Sr. Anthony O. Duncan tem 41 anos de idade e ganha 143 mil por ano e tem investimentos que lhes retornam mais de 12 mil, ele deveria multiplicar 155 mil por 41, que é a sua idade. Isso dá um total de 6.355.000, que dividido por 10, seu patrimônio seria de 635 mil
$265.500. Se a senhora Lucy Frankel, que tem 61 anos de idade e uma renda anual realizada de $235 mil, seu patrimônio líquido deveria ser, então, $1.433.500. E você, dada a sua idade e renda, será que o seu patrimônio líquido está de acordo? Qual é a sua posição ao longo da linha de riqueza? Se você está na faixa dos 25% mais altos em acumulação de riqueza, você é um par, ou seja, um prodigioso acumulador de riqueza. Se você está nos 25% inferiores, você é um SAR, ou seja, subacumulador de riquezas. Será que você é um par, um prodigioso acumulador de riquezas, ou um SAR, um subacumulador de riquezas? Ou apenas um MAR, médio acumulador de riquezas? Nós também desenvolvemos outras regras simples. Para estar bem posicionado na categoria dos par, você deveria ter o dobro da riqueza esperada. Em outras palavras, o patrimônio líquido / riqueza do Sr. Duncan deveria ser o dobro ou mais do valor que se espera encontrar em seu grupo de renda / idade, ou seja, $635 mil. Ou seja, 635.500 multiplicado por 2, o que seria igual a 1.271.000. Se o patrimônio líquido do Sr. Duncan é de aproximadamente 1,27 milhão ou mais, ele é um par, prodigioso acumulador de riqueza. Inversamente, o que significa descobrir que seu nível de riqueza é de metade ou menos do que o esperado para todos a sua categoria de renda. Inversamente, o que significa descobrir que seu nível de riqueza é de metade ou menos do que o esperado para todos na categoria de renda / idade. Inversamente, o que significa descobrir que seu nível de riqueza é de metade ou menos do que o esperado para todos da sua categoria de renda / idade. O Sr. Duncan seria classificado como um SAR se o nível de riqueza fosse de $317.750. O Sr. Duncan seria classificado como um SAR se o nível de riqueza fosse de 317.750 ou menos, ou seja, metade de 635.500. Par versus SAR. O par, o prodigioso acumulador de riqueza, são construtores de riqueza, ou seja, são os melhores em termos de formação de um patrimônio líquido quando comparados aos outros em sua categoria de renda / idade. Tipicamente, os par têm pelo menos 4 vezes mais riqueza acumulada do que os SAR. Constatar as características dos par e dos SAR é uma das maiores revelações da pesquisa que estamos realizando há 20 anos. Um bom exemplo da diferença entre par e SAR se revela em 2 estudos de caso. O Sr. Miller, de 50 anos de idade, é proprietário de uma revendedora de trailers. Sua renda familiar total no ano passado foi de $90.200. O patrimônio líquido do Sr. Miller, segundo a equação da riqueza, deveria ser $451 mil. Entretanto, o Sr. Miller é um par. Seu patrimônio real atinge 1,1 milhão. Seu oposto é James H. Ford II, de 51 anos, advogado. Sua renda ano passado foi de $92.330 mil, ligeiramente maior do que o Sr. Miller. Mas qual é o patrimônio real do Sr. Ford? Qual é o nível de riqueza que se espera dele? Seu patrimônio líquido é de $226.511, ao passo que o esperado, segundo a equação da riqueza, é de $470 mil. O Sr. Ford, pela nossa definição, é um SAR. O Sr. Ford passou 7 anos na faculdade. Como é possível que ele tenha menos riqueza do que um revendedor de trailers? Na verdade, o Sr. Miller tem quase 5 vezes o patrimônio do Sr. Ford. E lembre-se de que os dois estão na mesma categoria de renda / idade. Para tentar responder, faça 2 perguntas simples. Quanto dinheiro é necessário para manter o estilo de vida de classe média alta de um advogado e sua família? Quanto dinheiro é necessário para manter o estilo de vida da classe média ou até mesmo da classe baixa de um revendedor de trailers e sua família?
Não há dúvida que o Sr. Ford, o advogado, deve gastar uma parte bem maior de sua renda familiar para manter e exibir o estilo de vida de classe média alta de sua família. Que marca de carro é coerente com o status de um advogado? Um carro importado de luxo, sem nenhuma dúvida. Qual dos dois precisaria trabalhar todos os dias com um terno diferente de alta qualidade? Qual dos dois precisa ser sócio de um ou mais clubes de campo? Qual dos dois precisa de talheres e bandejas de prata da Tiffany? O Sr. Ford, o Sr., tem uma propensão mais alta para gastar do que os membros do grupo par. Os Sr. tendem a viver acima de suas posses. Eles dão muita importância para o consumo e tendem a subestimar a importância de muitos fatores que são fundamentais para a construção de riqueza. Você e seus antepassados. A maioria dos milionários da América é constituída por ricos de primeira geração. Como é possível que pessoas de origem modesta se tornem milionários no decurso de apenas uma geração? E por que tantas outras pessoas de formação socioeconômica semelhante nunca conseguem acumular nem mesmo uma riqueza modesta? A maior parte das pessoas que se torna milionária tem confiança nas suas capacidades. Elas não passam tempo se preocupando em pensar se seus pais eram ricos ou não. Elas não acreditam que a pessoa precisa nascer rica. Inversamente, as pessoas de origem modesta que acreditam que só os ricos produzem filhos milionários já estão predeterminadas a serem sempre não afluentes. Será que você também pensa que a maioria dos milionários nasceu com uma colher de prata na boca? Se é assim, considere os seguintes fatos que a nossa pesquisa descobriu sobre os milionários. Apenas 19% recebem qualquer tipo de renda ou dinheiro provindo de um espólio ou um fundo de fideicomisso. Menos de 20% herdaram 10% ou mais de sua riqueza. Mais da metade nunca recebeu sequer $1 de herança. Menos de 25% jamais receberam um presente de 10 mil ou mais de seus pais, avós ou outros parentes. 91% nunca receberam de presente nem $1 sequer dos direitos de propriedade de uma empresa da família. Quase metade nunca recebeu dinheiro de seus pais ou de outros parentes para estudos universitários. Menos de 10% acreditam que algum dia irão receber uma herança. A América continua a oferecer grandes perspectivas para os que desejam acumular riqueza em uma geração. De fato, a América sempre foi uma terra de oportunidades para os que acreditam na natureza fluida do sistema social e da economia do país. Há mais de 100 anos, isso já era verdade. Em The American Economy, Stanley Lebergott revisa um estudo feito em 1892 sobre os 4.047 milionários americanos. Ele relata que 84% eram novos ricos que chegaram ao topo sem se beneficiar de nenhuma herança.